E do mesmo modo também, pessoal, se a gente olhar para a amendoeira, né, ela tem o símbolo mais famoso em Jeremias, no início do livro de Jeremias, né, quando o Criador exibiu a figura de uma vara de amendoeira ao profeta. O profeta reconheceu o que estava vendo, né? E o Criador disse que representa a minha palavra, porque eu velo, eu vigio para realizar ela, né? Ele tem zelo pela palavra dele para que seja completamente realizada, né? E aqui tem a gente pode chamar de um trocadilho, de uma referência no hebraico, porque escondida, implícita, claro, né? Porque a amendoeira ela é identificada pelo termo shaked, né? A árvore propriamente dita, enquanto shoked, que é da mesma raiz, significa vigilante. Então o verbo vigiar, zelar, velar tem raiz no nome da árvore, das amêndoas, tá? E essa árvore, a amendoeira, ela é uma árvore de longa vida, ela é, portanto, longeva, tá? E que floresce no inverno. O inverno é a estação das chuvas em Israel, tá? O inverno a gente pode entender que é a estação das chuvas regulares, justamente entre as chuvas temporã e serôdia, né? Então, florescendo o inverno, a gente, de acordo com o calendário agrícola hebreu, a gente pode interpretar que é o período entre as chuvas temporã e serôdia. A temporã é aquela que caiu lá no tempo de Atos, imediatamente depois do Messias ter nos deixado o Espírito como penhor, né? E a serôdia que eu entendo que está caindo agora, ou seja, todo esse período de mais ou menos 2000 anos são as estações chuvosas, é o inverno no calendário agrícola hebreu, tá? E se a gente entender assim, a gente pode entender que a árvore de amendoeira floresce, ela floresce, é a palavra do Criador frutificando nesses últimos 2000 anos, tá? Além disso, a gente tem também, retomando aquela ideia lá do sonho de Jacó, com a escada que levava ele até o céu, lá em Gênesis 35, o lugar onde ele estava se chamava luz, mas não luz no sentido daquilo que nos ilumina, mas eles davam esse nome a um osso em formato de amêndoa, né, fazendo referência a essa figura aqui, da amêndoa, que fica no final da coluna vertebral, que a gente conhece como cóccix, né? Na tradição hebraica se acreditava que era a partir desse osso em formato de amêndoa que se começaria a ocorrer a ressurreição dos mortos, ou seja, a partir do corpo completamente decomposto, né? Mas a partir desse ponto, que é um ponto central, na verdade, né, no corpo humano, central falando anatomicamente, a partir daqui é que a recomposição dos corpos, a ressurreição, ela começaria. Tá? E é isso que o termo luz lá de Jacó, onde o local, como era conhecido, onde ele reclinou a cabeça dele sobre a pedra, né? É isso que esse termo apontava, tá? E, bom, se a gente fizer as conexões aqui, é de fato, depois quando ele falou para Ezequiel profetizar sobre os ossos secos, né? É de fato o florescimento da palavra do Criador que vai nos fazer ressurgir dos mortos, né? É isso que causa a ressurreição nossa dos mortos no último dia, certo? Para os hindus, por que que eu estou citando o hinduísmo aqui? Porque, na verdade, toda e qualquer tradição litúrgica e ritualística dos homens são uma perversão às coisas do Criador. Todas elas. Todas elas, tá? Tem exemplo, por exemplo, dos ciclos yugas, né? Que também vem do hinduísmo, sob as eras da humanidade, refletindo os metais, por exemplo, da, o decaimento, vamos dizer assim, né, do Império das Imagens, lá da estátua de Nabucodonosor, né? Isso também tem relação, então em breve eu vou trazer o que eu percebi a respeito, aí num áudio,
Então, por isso que eu estou citando aqui, porque na verdade o que eles absorvem conhecimentos ou conteúdos, mesmo que distorcidos, né, da herança hebraica que é original, né? Então, ou seja, toda e qualquer liturgia ritualística e religião dos homens é apenas uma perversão das coisas estabelecidas pelo Criador na sua criação e na sua herança, tá? Então, eles entendem que no cóccix aqui tem um chakra, né, que eles chamam de chakra básico, que é um ponto localizado nessa base da coluna vertebral e é associado exatamente à energia vital e à conexão com a Terra. Bom, isso é uma outra maneira de dizer que a ressurreição, a energia vital, a ressurreição dos mortos começará a partir dali, e a conexão com a Terra, bom, quando a gente decompõe, a gente vira, volta ao pó da Terra, né? E esse nosso estado fica conectado com a Terra até o Criador passar o comando da ressurreição, né? É uma outra maneira de dizer, um pouco distorcida e nebulosa, sobre a questão hebraica que entendia esse osso em formato de amêndoa e também a relação dela com a árvore de amendoeira, que representa a palavra do Criador frutificando, né? Aqui eu botei uma passagem de Eclesiastes 12, né? Para que a gente lembrasse do Criador quando houvesse espantos no caminho, quando a amendoeira florescesse, ó, quando a palavra dele estiver dando os frutos, e o gafanhoto for um peso. Lembre que o estágio final agora da palavra dele frutificar e houver a ressurreição dos mortos, né, também será contemporâneo ao ataque dos gafanhotos, né? Isso a gente vê lá no Apocalipse, tá? Ou seja, ao mesmo tempo em que houverem mortos ressuscitando, né, também o gafanhoto estará atacando e devastando as plantações, tá? Esse é o cenário do fim. Eu entendo que Eclesiastes 12 está fazendo uma referência a isso, tá? E por fim, se vocês lembrarem da figura da menorá, instruída lá em Êxodo 25, do 31 ao 40, né, a confecção dela, ela tinha detalhes como botões e flores de amêndoas em suas hastes, né? Então, comprovando também que na verdade essa árvore, e assim como também essa castanha aqui, ela representa realmente a palavra do Criador e os frutos que ela dá, né? Porque se vocês pensarem sobre a menorá, o fato de terem botões e flores nas hastes aponta para o fato de que aí tu vai ter que seguir a haste para cima, né? E a haste ela termina exatamente na chama, nas chamas que são acesas, né? Então isso significa o seguinte, que o fruto de um botão e de uma flor de amêndoa que desabrocha, se a gente for seguir a haste da menorá para cima, né? É exatamente as chamas acesas da menorá, né? Ou seja, o que as amêndoas frutificam são as chamas acesas da menorá. Lembram as 7 chamas acesas, né? Que são os espíritos do Criador, que são os compromissos pelos quais a gente terá que passar pela salvação, né? Lembram dos 7 mergulhos, das 7 imersões de Naamã, gentil, no Rio Jordão? Pois é a mesma coisa, é a mesma figura, né? Então veja que a menorá ela tinha detalhes dessa árvore aqui, não era à toa, claro, todas as coisas impostas pelo Criador têm um significado espiritual. E talvez o início da gente compreender esse significado esteja aqui, nessas coisas aqui que eu citei, né? E certamente deve ter mais elementos ainda que comprovem isso, tá? Então veja que os botões e flores de amêndoas, ou seja, torna a menorá como uma amendoeira, né, que frutifica exatamente as lâmpadas, né, as chamas, as 7 chamas acesas, né. Esse é o fruto ou seja, a nossa imersão completa na menorá é o fruto, é aquilo que frutificou a partir da vara de amendoeira, a palavra do Criador, que deu seus frutos, né, que desabrochou como os botões e as flores de amêndoas, certo? Espero que vocês tenham captado um pouco dessa noção aqui.